Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quinta-feira, que marcou hoje à tarde a retomada, da dupla Grenal. As atividades aí, já que ganharam 3 dias e meio de folga em função da data FIFA, o Inter voltando a jogar aí na próxima quarta-feira, no dia 11, contra o Fortaleza, no Beira-Rio, jogo que vale para o Fortaleza a liderança do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio no dia 15, O Grêmio que voltou agora a se aproximar da zona de rebaixamento, terá um jogo complicado lá em Bragança Paulista contra o Bragantino. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV, o sinal para todo o Brasil, pelo canal 575, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20, 520 da Claro Net. E algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Mas estamos aí, para, além da Masper TV, estamos aqui também no Pô Streaming TV, nossos estúdios aqui no Shopping Total, para o mundo através das plataformas digitais. E você tem o meu canal, Dois Toques, numeral, Dois Toques Cadu Oliveira. Vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assista a hora que você puder. Não viu ao vivo, aí qualquer hora do dia e da noite. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para Cimer, Sindicato das Máquinas Agrícolas de Inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, completados esse ano 111 anos. Então, é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que lamentavelmente caiu para a Série D do Campeonato Brasileiro, tentando se reerguer, voltar aí no próximo ano também. São José que tem Campeonato Gaúcho, tem outras competições, tem Copinha, enfim, para dar continuidade aí ao nosso querido de todos, o nosso Zequinha. Nossos Dois Toques de hoje para projetarmos aí, essa volta, pelo menos aos treinos, mas muitos assuntos extra-campo, hein? Essa novela do Renato, olha, acusações que foi se oferecido para o Cruzeiro, o Cruzeiro teria vindo atrás, agora, hoje, o Gerson de Lemburgo, que é o empresário do Renato, desmentindo tudo isso aí, diz que vai processar, inclusive, os jornalistas por estarem aí buscando likes, buscando informações que não existem. Virou uma novela, essa situação do Renato, nesse momento aí que o Grêmio se aproxima de zona de rebaixamento, até consequências pode ter ou não no vestiário. E o Internacional, hoje, o grupo de conselheiros protocolou, já tinha pedido explicações no conselho em relação a onde foi investido o dinheiro, no acordo com a Liga, e até agora o presidente não se manifestou no conselho, e hoje, então, o grupo de conselheiros protocolou essa situação. Bom, para falarmos desses outros assuntos, recebendo aqui comigo o conselheiro gremista Diego Luz, Newton Dumont, Chumbinho, mais conhecido, executivo de futebol, que agora está numa outra atividade, mas também no futebol. Completando nosso time de hoje, Alan Yuri, conselheiro colorado. Vamos saber do Alan, essa situação, ele que também é um dos conselheiros do Internacional. É ruim essa situação extra-campo, o Chumbinho? Bom, quando a gente pode falar das coisas do campo, e também em função desse momento aí de parada da data FIFA, seleção brasileira, que também é uma preocupação, estamos aí na última vaga na fase de classificação às eliminatórias. Aí não acredito que o Brasil possa ficar fora de uma Copa do Mundo que nunca aconteceu, mas embora tenhamos mais uma vaga que é da repescagem, então não acredito, mas vamos ver o que a seleção pode apresentar e subir aí, porque ela sempre na ponta. A coincidência, que o Grêmio Internacional sempre brigava por título, agora com pontos aí para não ser rebaixado, a seleção brasileira sempre era a primeira, disputava a primeira posição, a Argentina, isso agora, aí, na linha, Bom, mas era bem melhor a gente falar de futebol, Chumbinho, que está falando desse Boa noite, Cadu, boa noite, Diego, conselheiro do Grêmio, Alain, conselheiro do Internacional. Que quando tem uma parada por causa de jogos da seleção, as notícias não acontecem, porque não tem jogo, não foi uma partida que se ganhou, que se perdeu, que se jogou mal, então se buscam assuntos que são os assuntos extra-campo. Isso acontece, isso é normal. E ainda pega um momento que a dupla, se tinha uma expectativa no início do ano
muito maior em relação aos dois, né, no sentido de terem um protagonismo dentro do Campeonato Brasileiro mais adequado aos seus investimentos, né? E também em relação às disputas de Copa, né? Internacional pela Sul-Americana e Copa do Brasil, Grêmio, Libertadores e Copa do Brasil, né? Os dois foram um fracasso. Talvez seja um exagero, fracasso, né? Mas eles não conseguiram avançar, pelo menos pelo tamanho que todos esperam, os colorados e os gremistas esperavam um desempenho melhor dos dois nas duas competições, nas duas Copas, né? E no Brasileiro também. Então, quando tu está numa situação assim, os assuntos eles começam a brotar, né? Começa a brotar, o zum, disque, e aí começam a aparecer coisas que às vezes nem sempre são o que está acontecendo exatamente, mas se torna assunto e se torna discutível, e aí sabe-se lá o que vai acontecer. Falar em que aconteceu, o que pode acontecer com essa posição dos conselheiros, né, protocolando. Inclusive, a gente tem os números aí, vou pedir para a nossa produção colocar na tela, né, Alan, para que a gente possa explicitar melhor em relação a esses números e essa ação, já que foi um pedido de explicação, olha só, os acordos judiciais aí, 28,9 milhões, direitos econômicos 30,1 milhões, atletas 19,09 milhões, juros 16,49 milhões, intermediações 6,9 milhões, fornecedores 5,22 milhões. A soma desses valores aí são que o Inter recebeu, né, no acordo quando fechou com a Liga. E até agora o presidente quanto tempo já tinha sido pedido as explicações aí onde o dinheiro foi investido? E esses números aí foram divulgados agora, né, por essa gestão. Isso. Boa noite, Cadu, boa noite, Diego, Chumbinha, a todos que nos assistem. Primeiro, eu gostaria de deixar claro para o sócio torcedor e para o torcedor que o papel do conselheiro não é só ter direito à cadeira, a estacionamento, acesso à tribuna, dentre outras coisas. O papel do conselheiro, ele está lá representando justamente vocês. E ele tem que fazer o quê? Ele tem que fiscalizar, e a gente vive a era da transparência. Então, o Internacional recebeu esse valor da Liga Forte, que faz na conta 50% do valor total, e isso é vamos deixar claro que é uma antecipação de valor que serão descontados durante os próximos 50 anos do clube, referentes o dinheiro que vai para as transmissões do Campeonato Brasileiro. O que a gestão colocou lá no início, quando recebeu esse dinheiro e quando começou a usá-lo? Que seria usado para quitar as questões de dívidas bancárias, enfim, né, abrindo crédito novamente, e seria usado para iniciar o trabalho do CT. Mas isso não aconteceu. Ali foi citado antes uma série de situações, né, fornecedores, intermediários, jogadores, enfim. O que os conselheiros fizeram? Dentre eles, este que vos falo. 140 conselheiros, nós tivemos que protocolar, então, por escrito, um pedido de explicações, de transparência, né? Enfim, vários itens. Quais fornecedores? Qual porcentagem? Qual jogador? Uma abertura. Uma abertura. É simples, não tem nada demais, né? Porque hoje a gente tem a lei do Profut que exige essa transparência. Mas existe aí uma diferença de interpretação entre o que a gestão entende e o que a maioria do conselho exige, né? Eles dizem que isso vai ferir a LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados, vai ferir cláusulas de confidencialidade, mas dentro da nossa visão, né, e aí existem inúmeros juristas, né? Eu não sou jurista, eu sou cirurgião dentista, eu construo sorrisos, né? Não é a minha área, mas tem coisas que são claras. Então lá tem juízes, promotores, advogados, tanto de um lado quanto do outro. E essa questão ela vai ser ampliada agora nas próximas reuniões do Conselho, enfim. Por quê? Porque se não houver transparência, existe o famoso risco da gestão temerária. Tem que haver transparência. Então, chegar a um bom termo.
E nesse sentido, conversando não foi possível, porque a gente pedia explicações, aí se dizia o seguinte, não, vocês compareçam, pega uma comissão, compareça lá na gestão e vamos abrir os contratos, vamos ver as questões. Só que para isso também existiam cláusulas que se colocava, se vazar esses dados, existe uma multa, daí para o CPF do conselheiro X, representante do conselheiro Y. E isso não está correto. Né? Então, não está havendo um diálogo comum entre gestão e a maioria dos conselheiros, e foi protocolado, então, ontem, um pedido de explicações. 150 conselheiros, né? O protocolo foi assinado. É praticamente a metade do conselho. Sim, são 334. 300, acho que praticamente a metade do conselho. Não, e já tem outros conselheiros aderindo também. Né? Nós temos agora, dia 23 de setembro, a próxima reunião presencial do conselho. Parece, Diego, que as coisas de Grêmio Internacional, e por isso a gente vê aí a questão hoje de gestões diferentes, né? Se fala em a SAF, né? Vamos deixar bem claro que tem várias modalidades de SAF, né? Não é só uma, o caminho não é esse. Mas eu estou vendo assim, olha, parece que Grêmio Internacional também, e o Grêmio passou por uma situação agora semelhante aí, há pouco tempo atrás, inclusive que o grupo teve que pedir uma reunião, porque há muito tempo não havia uma reunião do conselho. Né? Então, essas questões, olha, eu acho que parece que Grêmio Internacional estão se tornando amador, né, em termos de gestão, comparando evidentemente com os outros. Até é bom a gente olhar a tabela, né? Se a gente olhar a ponta de cima da tabela, todos os clubes que estão na ponta de cima da tabela não são mais gestões assim. Eu acho que passa essa questão. Primeiro, boa noite, né? Os colegas que estão aqui no debate. Eu acho que essa questão ela não passa muito por ser SAF ou ser associativo. Passa exatamente por aquilo que tu falou, de gestões competentes. O que eu vejo pelo lado do Grêmio, olhando de fora, não estou lá no dia a dia do Inter, é que falta um pouco de competência para tratar algumas coisas e, consequentemente, falta transparência. E o que ocorre quando tem uma eleição? Geralmente, o Grêmio tem o ano que vem, né? O ano que vem, 2025. Geralmente, um grupo político faz uma coalizão, assume a gestão do clube e junto acaba pegando a maioria dos conselheiros. E aí parece que as coisas têm que ser top-down. No Grêmio nós já tivemos 2 episódios, só para relembrar. O ano passado tentaram de alguma maneira passar o carro dentro do conselho com a questão da permuta da área do Cristal, né? O Grêmio doaria, né? Retornaria para o município uma parte da área do Cristal e, em troca, ganharia uma área do lado do CT Luiz Carvalho para ampliar o CT do Grêmio. Bom, nos comunicaram isso uma semana antes de uma eleição ordinária que teria, né? Sendo que aquela sessão ordinária, sendo que essa sessão ordinária seria exclusivamente para tratar das contas e da suplementação. Nós nos reunimos e fomos contra. O presidente Guerra, na época, desdenhou. O que nós fizemos? Exatamente o que o conselheiro do Inter aqui comentou. A gente se organizou, a gente fez um requerimento e a gente pediu explicações. Quando a gente foi para as explicações, o CEO do clube não soube explicar qual que era o modelo do negócio e quais eram as garantias. Entendeu? E aí, graças a Deus que houve um bom senso da gestão e retiraram esse processo. Mas o que eu vejo é que muitas vezes o que os conselheiros precisam entender, tanto quem é da situação como quem é da oposição, que o que está em jogo não é a tua ideologia política lá dentro. Vira. Não, o que está em jogo... Diego, só um parênteses. E os clubes hoje não é só política clubística, virou também dentro dos conselhos e dentro dos clubes políticas partidárias. Bom, então, não é a tua ideologia ou a minha, é o clube, é o futuro do clube. Tanto é que retiraram da pauta esse item e esse item não voltou mais. Quando a gente foi analisar a fundo, tinha discrepância em relação ao valor de uma área e da outra, né? Tinha discrepância em relação às garantias. Cara, a gente não pode mais tratar
o clube, o patrimônio do clube, como se fosse um clube de piscina, cara. As coisas não funcionam Essa é a assim questão. mais. Essa é a Então, questão, Diego. Então, o que está faltando, tanto para Grêmio como para Internacional, é terem gestões efetivamente profissionais e competentes. Não me interessa se é SAF ou se é associativo. Associativo, nós temos aí o Flamengo, um exemplo do Palmeiras. O Palmeiras também. É. Então, vai de pessoas. Eu não vejo hoje, dentro dos clubes, as pessoas que estão lá preocupadas em ter uma efetiva profissionalização. É esse o grande Em problema. todos os segmentos, em E todos os aí, setores. Não é só no. Não, é. porque eu ouço assim, não, mas temos profissionais, Não, estou falando de gestão. Não é a questão O do campo. problema dos profissionais é que os profissionais são pessoas que recebem salário, então são profissionais, entendeu? Ah, pois é. Eles não entram exatamente onde tu disseste, eles não entram na gestão. E o último requerimento que nós tivemos que fazer o Grêmio estava fundado na segunda divisão, ninguém sabia o que estava acontecendo, e simplesmente a gestão não dá explicação para o conselho. Lá vai os movimentos de oposição, o que a gente tem que fazer, que é justamente isso que o Alan comentou aqui. O conselho é fiscalizador. Muitas vezes me perguntam assim, mas o conselho não faz nada. O conselho fiscaliza. Só que quem é o executor é a gestão, é o executivo. A gente faz a nossa parte. Por vezes ainda somos chamados de corneteiros, porque as pessoas levam o negócio para a questão de ideologia. Eu estou aqui e não quero ser questionado, ficam brabo, né? Mas podem chamar de corneteiro. Enquanto as coisas forem exatamente naquilo que a gente quer, a gente vai continuar fiscalizando. E aí tivemos que fazer uma sessão do conselho, né? Que foi, explanaram lá o que estava acontecendo. Que assim, a apresentação que fizeram foi de um amadorismo sem tamanho, mas eu não quero nem voltar nesse assunto, né? Porque as pessoas que estão lá dentro acham que as coisas se resolvem facilmente. Me falaram que ia resolver facilmente essa questão do CT aí. Não era bem assim. Falaram que o futebol ia se resolver facilmente. Esse é um outro problema, né, Diego? Não é bem assim. Essa rixinha que existe aí, né, de Grêmio e Arena, enfim, toda essa história. Mas o Chumbinho, o futebol, vamos lá, o futebol mudou dentro de campo, né? O futebol, a gente não discute que mudou dentro de campo, né? O que eu vejo é isso, esse amadorismo que eu digo, ou seja, que os clubes eram tratados. A gente pode ter saudade do que era antigamente, até pode ter saudade. Mas na realidade era um clube de amigos. Eu sou o presidente, Diego, tu vai ser meu vice de futebol porque tu é meu amigo, tu vai ser o meu vice-presidente de finanças porque tu é meu amigo. Só que eles não botam os amigos dentro das empresas deles, né? Exige também, o Chumbo, tu que atuaste durante muito tempo como executivo de futebol e um grande executivo, né? Passagem aí não só pelo Internacional, por Santos, por Vasco, enfim, né? A lista é grande aí de onde tu passou, né? Essa mudança precisa também ter, em termos de gestão, até para que os reflexos aconteçam dentro de campo. Os reflexos positivos. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, vamos começar basicamente o seguinte. Hoje nós temos o Grêmio está na Liga Forte? Na Libra. E o Inter na Liga. Na Liga Forte. Quantos são da Liga Forte? Eu acho que é a maioria dos clubes, eu não sabia Tá bom. o número exato. 12. Vamos pegar os da Série A, tá? 12. E 8. 9, eu acho que 9, tá. Pouco importa isso. São os principais. Tu imagina o seguinte: 2 times de qualquer uma das ligas, um disputando para ser campeão ou disputando para não cair. O que tu acha que o resultado vai dar? O que a liga vai fazer? Então, quando tu falou lá no início do programa, seleção brasileira com dificuldade, olha o que nós tivemos na CBF. Entendeu? Sai o presidente, impeachment do presidente, entra os caras apoiando o Reinaldo da Paulista, não sei o que, veio uma liminar lá de um juiz do Supremo dizendo que segue o Edinaldo. Né? Ou seja, o futebol do Brasil não é organizado. O futebol não é organizado. Os clubes não se organizam. Os clubes se olham e aquela coisa de torcedor, os clubes fazem. É meu adversário. Não, velho, nós somos concorrentes num setor. Fora de campo nós temos. Vem cá, a Fiergs, quando tem algum associado da Fiergs com problema no seu mercado, ela vai lá e bate no governo do estado, vai lá e bate no governo agora federal, com o novo presidente, nosso querido amigo Cláudio Bira. Vai lá e bate, olha, a nossa
E aí pega um nicho do mercado, você pega o nicho do Cláudio Bira, máquinas agrícolas, implementos agrícolas. Nós estamos com um problema que subiu o aço e pai, não sei quem, nós precisamos de uma ajuda. Mas todas elas vão. E depois elas vão para o mercado e cada um vai fazer o seu produto e vai tentar colocar o seu produto. O clube de futebol tinha que ser a mesma coisa. Vem cá, nós temos que ir na CBF, nós temos um campeonato organizado. Data FIFA não se joga. Acaba com os regionais. Não tem como acabar os regionais. Então vamos fazer um modelo que os regionais não atrapalhem. E nós vamos ter um campeonato, porque daí nós vamos ter um campeonato organizado. E nós não temos. Então, isso tudo é gestão. Aí quando tu fala, mudou o futebol em campo, mudou o futebol. Mas sabe que tem uma coisa que está incomodando? Que eu fui ver Juventude e Corinthians no Alfredo Jaconi. E daqui a pouco já tem bola rolando pelo segundo jogo da volta. Né, nesse momento. Nós que conhecemos o Jaconi sabemos que o Jaconi é um estádio antigo, foi reformado, está bonito, está bem bacana, só que os vestiários são acanhados no sentido de tamanho. Tá certo? Eu contei, ninguém me contou, eu contei no aquecimento do Corinthians 3 assessores de imprensa, tinham 3 caras com máquina, 2 com máquina fotográfica e eu com celular. 3. No aquecimento dos jogadores, tinham mais 7 pessoas. Nós estamos falando em 10. No aquecimento de goleiro, tinha mais 2, 12. Fora roupeiro, fora o massagista e fora o catador de bola. Fora o seguinte, ali tinham 15 pessoas que vieram de São Paulo, que estavam dentro daquele vestiário. Não cabe dentro do vestiário. 30, os jogadores não são mais 18 jogadores, são 21. São 21. Comissão técnica não é mais o treinador e o preparador físico. É o treinador, o preparador físico, o auxiliar, o treinador de goleiro, o auxiliar da preparação física, o auxiliar do treinador de goleiro, o analista de desempenho, que normalmente são 2. Como é que tu bota 70 pessoas num vestiário que é do tamanho dessa sala aqui? Aí, deixa só para concluir, desculpa me alongar. Não. Aí o que acontece? É bom. O que acontece? O treinador dá uma dura num jogador. E o cara é bruxo do auxiliar. É o bruxo do auxiliar, o homem não gosta de ti. E aí, aí fica uma fofoca. Cara, quando se fala, quando eu digo isso, as pessoas que são fora do futebol, não, isso aí é loucura tua. Isso não, vestiário é sagrado, velho. O vestiário é que nem o vestiário é que nem o meu quarto, entendeu? Onde eu durmo com a minha mulher. Entra naquele quarto meus filhos, que são da casa, entendeu? Agora, não posso eu sair do banho e ter um cara sentado, uma pessoa sentada na minha cama, não, vem aqui dar uma olhada. Não, isso é vestiário. O cara sai do banho depois do jogo, olha assim, tem um cara que ele nunca viu na vida. Isso que é isso? Isso tudo atrapalha a modernidade do futebol, que tem hoje GPS, tem tudo de acompanhamento, nutricionista, a ciência deu um up na condição dos jogadores. Os jogadores são bem tratados, tem a fisioterapia de medicina esportiva, tudo isso evoluiu pra caramba. Só, cara, que os clubes não se preparam. Mas, Chumbo, isso aí, tu que fizesse muito tempo aí, né, em termos de vestiário, sabe bem, essa é a frase, o vestiário é sagrado, né? Mas aí os interesses individuais de cada um, até se tentou a possibilidade de uma união da Liga com a Libra. Não houve. Vamos voltar lá um tempinho lá atrás. Te lembra quando os clubes, se todos os clubes se reuniram, olha, não vão pagar mais bicho extra, tá? Não pagamos mais bicho. No primeiro jogo, na próxima rodada, tem clube que roeu a corda. Essa é a grande situação. É verdade. Essa é a grande situação. Claro, querem um consenso, mas daqui um pouco, não, eu aqui, eu vou ganhar mais a TV, porque isso e aquilo, vou me pagar mais. Tu quer ver uma coisa? Por exemplo, o Corinthians e o Flamengo brigam para receber mais das ligas. Cara, eles naturalmente vão receber mais, porque o pay-per-view deles é mais... Agora o Inter está no outro caminho, né? O Inter saiu. A Liga saiu agora, com a Record e com o YouTube. Mas mais um problema. O Inter já passou esse problema aí naquela gestão do Vitório Piper, foi a mesma coisa com o dividir. Com a interativa, né? A TV interativa. Bom, então o que acontece? O Flamengo fatura 1 bi, cara. Se o Corinthians se organizasse, o time que eu falei é o Corinthians. O Corinthians tinha 15 pessoas dentro do campo. Como é que vai se organizar?
Essa delegação do Corinthians não tinha menos de 60 pessoas. Mas o que parece do Corinthians parece ser uma gestão amadora, realmente. Porque os caras não sabem nem Alan, Os conselheiros estão pedindo o impeachment do presidente. Alan, vem cá, se tu é do futebol, se eu sou do futebol, a primeira coisa que eu faço, muita gente, vamos ver quem é que serve e fica. Ó, quem serve fica, quem não serve vai arrumar lugar. Entendeu? O que acontece? Eu do lado de fora, que agora eu não estou mais na gestão, né, Cadu? Agora eu trabalho com meu filho. Cara, eu fiquei horrorizado, porque não tem como funcionar. Não funciona. A fofoca corre solta. A vaidade no futebol é muito ampla, muito grande. Muito grande. Os caras têm jogador que se acha, entendeu? E se ele não tiver carinho, velho, ele vira um problema. Só que para dar carinho com 60 pessoas dentro do vestiário é difícil. Olha só, o Binho fez essa referência, foi o jogo de semana passada aqui, ó, uma bola rolando, já em seguidinha, né? Para o segundo jogo, o jogo da volta lá na Neoquímica Arena, a vantagem do Juventude que venceu o primeiro jogo, né, por 2-1, aí sofreu aquele gol, estava lá e pode saber melhor, né? Sofreu aquele gol. Eu saí final, antes do gol do Corinthians. Então aí teria uma grande vantagem, embora, olha, mesmo a vantagem de um gol é uma boa vantagem. O Juventude, até pelo Campeonato Brasileiro, enfrentou o Corinthians lá com 9 homens e saiu com empate. Quer dizer, saindo com empate hoje também, né? Bola que começa a rolar daqui um pouquinho, torcida aí para que o Juventude consiga, já que é o nosso único gaúcho em Copa, né? O Grêmio Internacional é só o Campeonato Brasileiro. E o nosso Juventude é o único. Tu trabalhasse lá como rival, né? E conseguiu manter o Caxias na Série C também, né? Era um momento complicado, estava ali em zona de rebaixamento, né? Eu saí ainda o Caxias, porque o Caxias, naquele momento que eu saí, foi bem logo após a nossa tragédia aqui, no Rio Grande do Sul. O Caxias ficou muito tempo sem jogar, então ficou muito tempo com 2 pontos, porque não tinha jogo. Tá essa bronca aí. Eu saí, ele estava começando a sair, eu saí. Tá essa bronca dessa irregularidade aí do Caxias, né? Que o Caxias não tem culpa nenhuma, saiu no vídeo, né? Coisas do futebol, né? Da CBF. Sim, mas se o árbitro não botou na súmula, vai contratar um jogador, vamos lá, isso é gestão. Vai contratar um jogador, tem que pesquisar para ver se pode. E o Caxias fez isso, tenho certeza absoluta que fez. E aí não ia pagar esse mil, deu 3 jogos, então pode trazer. Ele só jogou 3 jogos, pode trazer. Bom, aí tu foi a tua despedida como executivo, agora é a outra. Foi, agora eu trabalho na Target. Target Talentos. O futebol sente muito de despedida. Não, mas eu estou sempre por aí. A qualidade de vida. Eu estou sempre por aí. Tá certo. Olha, que está sempre por aí, e tudo que você precisa em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóvel. Você quer vender o seu imóvel, né? Você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Então, você quer adquirir um imóvel, lá tem todas as faixas financeiras, aquelas que se enquadram perfeitamente dentro do seu orçamento. E os contatos estão aí, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisa nessa área. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, pressão de laje, de pisos, o que você precisar. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone para contato, está aí na tela. Bom, revisão do seu carro, aí na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá você tem aquela revisão da melhor qualidade, né? Geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, e aquela promoção permanente que você tem lá exatamente para a troca de pneus, que é o Feirão de Pneus. Avenida Ceará 1055, telefone na tela caso você queira agendar 51, código de área 33424245. Bom, nesse primeiro bloco falamos muito aí do extracampo. Voltamos depois falando do campo, né? Essa volta aí, a dupla Grenal hoje à tarde das atividades para encarar o restante aí, em função, né, dessa parada da data FIFA. Voltamos logo. Fique com as mensagens dos nossos parceiros. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe. A tradicional. A de cinema.
e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Construção 3.0. Construção a seco feita com steel frame e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega express. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quinta-feira com o conselheiro gremista Diego Luz, Milton Drummond Chumbinho, conselheiro colorado Alan Iurgel. Nosso Dois Toques para a Unimed, né? Faça seu convênio com a Unimed que você terá todas as vantagens fazendo o seu plano Unimed. Você quer deixar o seu carro, que é um brilho espelho total? Então você tem lá na lavagem 5 estrelas, o próprio nome já diz, aquele atendimento VIP, deixa o carro buscar, espera, vai ficar melhor para você, né? E é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, tá aí o telefone, endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida de Lopes. Seu carro tá aquela batidinha que fica feio, que incomoda, então resolva aí Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309, tá aí o telefone para você agendar lá com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado. Diego, essa novela do Renato aí, hein? Aí veio o jornalista Chico Garcia, não, olha, o Renato foi, né, procurado por... Até uma entrevista na rádio... E o que chamou mais atenção e virou uma novela, porque o próprio Renato deu uma entrevista ao nosso amigo, colega Eduardo Gabardo, do Grupo RBS, né, da Rádio Gaúcha, dizendo que tinha tido, olha, 3, né, 2 esse ano e uma por ano que vem. Então, depois veio o Jorge Nicolas e disse, não, o empresário do Renato que foi lá, ofereceu. Tu andaste em Belo Horizonte a trabalho, tu não andou nessa negociação aí, Diego, hein? Mas essa novela aí vai, não vai? Olha, Paulo Pelaipe. Mas o Pelaipe nunca trabalhou com o Renato. E o Alexandre Matos também, que é o executivo, né? São os dois que estão lá no Cruzeiro hoje. Eu acho o seguinte, eu acho que o Grêmio todo ano tem 2 novelas. Uma novela é a renovação com o Renato. E a outra novela a outra novela é a renovação do Kahneman. São 2 novelas. Eu não sei quem ensinou quem, mas alguém deve ter ensinado alguma coisa ali. Porque o Renato, ele quer valorizar o passe dele. E assim, ó, eu não vou duvidar nem de uma parte, nem de outra, mas é louco quem achar que não aconteceu isso. Hoje o Gerson soltou um comunicado. O Gerson Odeberg, um comunicado que mas conhece. E está até processando, né, o jornalista
que divulgou isso, dizendo que está procurando like, que quer... Não sei. É que assim, talvez o período que foi feito isso foi o período que estava sem notícia. Aí deu uma reverberada no negócio. Porque se é quando tem o futebol normal, essa notícia ia passar batida. Mas, em termos assim, qual é o problema que tem do Renato, de repente, procurar um outro clube, o que é isso aí? Mas eu acho que isso é muito mais para ter uma barganha do que qualquer outra coisa. Pois é, porque o Renato, em nenhum outro clube, ele vai ter a regalia que ele tem dentro do Grêmio, né? Se ele tá no Cruzeiro e tem aí 5, 6, 7 derrotas seguidas, que foi o que aconteceu agora, ele tinha sido demitido. O Grêmio é o único clube que tem a paciência maior com ele, porque ele é um ídolo do clube, por tudo aquilo que ele ganhou, por tudo aquilo que ele representa, né? E, sendo bem sincero, eu não quero que o Renato saia agora, no meio. Mas eu acho que no final do ano deveria ter um encerramento do ciclo. Mas eu também sei que não vai acontecer por um motivo simples. O Guerra, se tirar o Renato, ele vai ter muito trabalho ano que vem. E como o Guerra não gosta de ter muito trabalho, é bom para ele ter alguém ali para ser o escudo dele. É. E o ano que vem tem eleição no clube e tem algo importante, que é o Grêmio almejar o octacampeonato. Então, eu não vejo o Renato como saindo do clube. Só se ele chegar lá e disser que ele não quer mais. Mas eu acho que dito aqui, Diego, que eu acho que vai depender muito aonde o Grêmio parar nessa Libertadores. Vamos lá. Acho que inviável Libertadores, nem para Grêmio, nem para o Internacional, que está um pouco assim. Acho que não. Não, mas vamos lá. Futebol, tudo pode acontecer. Tá numa Libertadores, eu acho que o Renato fica. Agora, não estando. Eu acho que ele também deve estar saturado, né? Um cara que não tem liberdade aqui, né? Essa pressão toda, ele não tem mais esse consenso. Agora, isso eu duvido, com todo respeito. Informação é informação, até porque eu sou jornalista. Agora, o Renato precisa se oferecer para clube? Convenhamos, né? O Renato não precisa se oferecer para clube. Olha, se o Cruzeiro quer, aí o Gerson Oldenburg está negando, evidentemente lá o Cruzeiro também negando. O que se existe essa conversa, evidente que vai ser negado pelas duas partes. Agora, convenhamos, né? O Renato precisa se oferecer e ir atrás do clube? Não, isso não, né? Agora, eu acho que vai muito disso. Eu acho que aonde o Grêmio vai terminar. E a informação que se tem é que o Grêmio também, né? Também não acredito que o Guerra faça isso, né? Até a permanência do Renato exatamente para tirar essa coisa desse poder que o Renato tem, né? Essa autonomia tem, não é completa em todas as direções também. Né? Bom, vamos lá. O Inter tem nova cara mesmo, tem novo momento aí. Até uma questão importante para o Chumbo, né? Eu acho que não é mais coincidência que eu tenho dito aqui que o Inter mudou em 3 situações, né? Essa melhora, até que ponto vai, né? Ou seja, foi questão física, e aí o Chumbo também trabalhou muito com o professor Paulo Paixão, a questão física, que o Inter voltou a correr, voltou a estar um time mais ativo do que era, um time que passou a ser mais organizado com o Roger, e a questão do ambiente, né? O D'Alessandro, que tem o DNA do clube, tem o conhecimento do clube, né? O Inter era um time apático, problemas de vestiário. Então, esses 3 itens mudaram. Acho que é um combo aqui que a gente pode colocar, né? Primeiro, o Internacional estava muito bagunçado, né? Ou seja, fisicamente abaixo de todas as outras equipes, não competindo dentro de campo. Tecnicamente defasado, taticamente defasado. O Roger está o quê aqui? 50 dias. Já começa a se ver, você está na arquibancada, você já consegue ver uma estrutura de equipe. Tanto é que no jogo passado, a zaga que jogou foi os jogadores que não vinham jogando. E o padrão de jogo se manteve. Tu já consegue ver coisas básicas do futebol, que é ultrapassagem, triangulações, a ida ao flanco para quebrar as linhas. Gol do lateral esquerdo, lá na frente. E outra, o Natan, aquele que começou, que até se fala que tecnicamente não é grandes coisas, que fora do campo isso e aquilo, já direto fez uma jogada pela linha de fundo, jogada de lateral ofensivo. O forte dele é esse. E outra coisa, o Chumbinho tá aqui, pode falar. O jogador, ele não gosta de gente que não é do meio do futebol dentro do vestiário, né? Ou seja, às vezes tu tem lá, que nem o amigo do dirigente, ou o dirigente que não tem aquela aptidão para o futebol.
tu coloca um ex-jogador e agora um diretor técnico identificado com o clube, onde o jogador respeita, e a gente vê nas entrevistas, né, de igual para igual, né, o jogador fica mais à vontade. Então tudo isso serve para o treinador ter também um escudo, poder ficar focado, né, no planejamento dele para essa temporada. E o Internacional também vem repondo aí algumas posições. Chegou agora esse lateral direito, Aguirre, que tem uma característica não de um lateral tão ofensivo, um lateral mais de confronto, de combate, de posicionamento. Então tu tem que nem o Roger Guidi, olha, eu preciso de 2 laterais. O Inter deixou embora o Malo e o Bustos e ficou sem ninguém. Tava jogando aí o Bruno Gomes, que até compôs bem, mas tu tem que ter 2 laterais, um cada característica. Então o Bernabé, que ficou no ostracismo, é um mistério, isso aí não se explica, e tu vê um jogador que está sendo importante, tu conseguindo dar a cobertura necessária para um lateral ofensivo, ele é muito útil para a equipe. Né? A gente tem aí bons jogadores, o Fernando no meio campo, o Thiago, enfim, o Inter pode realmente galgar aí uma posição, um G6 ou algo semelhante, se continuar nessa toada. Mas a questão de vestiário, estar aí equilibrada, sadio, saudável, eu acho que é base para tudo isso acontecer. Vamos ver com o show, mas antes disso, já que tu falasse no Brian Aguirre, olha, tem nome de 2 craques, né? Que era o Brian Rodrigues e o Diego Aguirre, né? Juntou 2 nomes. Mas ele é argentino, né? Será que ele juntou o futebol também? Vamos ver as primeiras as imagens deles no Internacional. No, muy contento de llegar a este club muy grande. Sé que es un club muy grande acá en Brasil y voy a dejar todo por la camiseta. No, muy hermoso. La verdad que yo sabía que era un club muy grande y las estructuras eran hermosas, pero me sorprendió mucho el club, lo grande que es y lo hermosa que es la estructura y la cancha. No, sí, muy nervioso hasta el último día, hasta ya antes de viajar estaba muy nervioso. Sabía que venía a un club muy grande y también eso eran los nervios. Nada, sí, mi familia, mis amigos me felicitaron. Este es un gran paso en mi carrera y por eso también están todos contentos por mí. Nada, de chiquito es como mi hermano para mí, así que él también me alentó para venir acá. No, me gusta atacar mucho, pero soy aguerrido en la marca, así que voy a dejar todo siempre con mucha garra y por estos colores. Sí, los hinchas se hicieron estar, me mandaron mensajes, comentarios, todo, así que nada, que me van a ver dejar todo por la camiseta siempre y ir para adelante. Tá, então as primeiras palavras e as primeiras imagens, né, no Beira-Rio do novo reforço, o Brian Aguirre, ele que foi uma das reposições, já que os 2 laterais saíram, né, e a chegada do Brian Rodrigues e também do Natan. Olha só, falar em chegar, tudo que você precisar em termos de ferragem, você chega aí na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião de Sudão, onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Vamos para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Nosso 2 toques também para o nosso banco, o Banco Grande, o Banco dos Gaúchos, aqui em todos os segmentos de nossas vidas, né? Como é o caso de agora, o Banrisul acredita na força de todos os gaúchos. Estamos do teu lado para prosseguir rumo a um futuro melhor. Nós vamos reconstruir juntos o Rio Grande do Sul. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, e além dos quadros personalizados, diversos serviços que você tem lá na Clique. E loja sempre bem pertinho de você. E a comodidade, né? Você pede e recebe em casa. Tá aí, ó. Você tem o telefone e também o site da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 toques desta quinta-feira. O Banrisul sempre acredita na força dos gaúchos.
E para ajudar na reconstrução do Estado, está lançando o maior programa de capital de giro dos últimos anos, o programa Banrisul Reconstruir RS. São 7 bilhões de reais para que os negócios possam se reerguer. É mais capital de giro para as indústrias, serviços, comércio, importações e exportações. Mas não é só isso. Também criamos a Conta Única Banrisul, um limite de crédito empresarial com garantia que as empresas podem movimentar a qualquer hora, 7 dias por semana. Quando precisar de dinheiro, é só transferir da Conta Única Banrisul para a conta corrente. O valor é liberado na hora e só paga se usar. Gaúcho, pode acreditar, a tua força move o Rio Grande e a nossa força está contigo. Banrisul. O negócio é reconstruir. O único, porque te entende. Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques esta quinta-feira com o conselheiro gremista Diego Luz, Nilton Drummond Chumbinho e Alan Jurgel. Nosso Dois Toques, você nos acompanha na Masper TV. Olha, tem meu canal, Dois Toques, 2 numeral, né? Cadu Oliveira, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assista a hora que der, qualquer hora do dia e da noite, se não viu ao vivo. Olha só, Diego, o Grêmio voltou a ficar numa zona preocupante ali, né? 2 pontos da zona de rebaixamento e tem uma sequência Tem uma sequência ruim, né? Hã? A sequência do Pois é, Grêmio olha é só, olha a sequência do Grêmio. Né? A volta no domingo lá, não sei se esse no próximo, jogando com o Bragantino em Bragança Paulista, depois pega o Flamengo na Arena, depois, aí, teoricamente, esse jogo mais simples, o Criciúma na Arena, depois jogo atrasado, o Botafogo no Rio, e o Fortaleza aí, que está na parte de cima da tabela,
né, disputando liderança. O jogo do Botafogo acho que não vai ser no Rio, acho que vai ser em Brasília. Em Brasília. O que foi foi aquele acordo que houve no momento da tragédia climática, é verdade. Aquele baita acordo que Isso. Tirou lá da lotação do Couto Pereira e levou para Brasília. Isso aí. Preocupa essa situação? Preocupa porque o resultado do jogo de domingo era um resultado que estava na mão, né? E o Grêmio em 2 minutos tomou uma virada inacreditável, né? E muito mais pelas escolhas do Renato, né? O que eu acho engraçado do Renato, aí as renatetes que estão me assistindo aí, elas vão ficar bravas, é que o Renato ele nunca erra e ele nunca perde. Quem erra são os outros e quem perde são os outros. Ele não. Cara, o cara tem que começar a assumir a sua responsabilidade, né? O cara tirou os 3 caras que eram referência do time naquele momento, né? Que é o dinamarquês lá, o Monsalve e o Cristaldo. Ele puxou inteiramente o Atlético Mineiro para dentro do campo do Grêmio, cara. O João Pedro fez um pênalti que de repente não foi pênalti? Fez. Botou a mão na bola onde deveria? Botou. O nosso goleiro não pega pênalti, não acerta nem canto? Não seremos. O Renato é o comandante dessa equipe, cara. O Grêmio tá com os mesmos problemas que tinha o ano passado. É incrível. O goleiro é ruim. Até posso concordar que o goleiro não pega pênalti. Beleza. Mas, olha, agora, essa questão de pênalti, né? Eu até escutei isso aí e guardo é o Derlei. Não vamos discutir quem foi o Derlei. Se Cadu, o goleiro só defende pênalti quando o atacante bate mal. Senão não tem como tu defender. Não, mas ele não tá nem acertando o canto. São 14 pênaltis. Ele errou o canto de 12. Levou 13, só um que ele foi para fora. Foi na trave. Entendeu? Então, eu acho que o Grêmio ficou numa situação ruim porque estava com o resultado na mão. O Grêmio estaria hoje em 10º, né? Nono, 10º. Não, teve em nono. Quando venceu o Atlético, era em nono. Estava em nono. Terminou aí. E agora, claro, o Flamengo tá meio capenga? Tá. O Flamengo tá totalmente desmantelado. Perdeu o Pedro, né? Perdeu o Pedro agora. E ainda o Flamengo vai vir jogar com o Grêmio aqui depois um jogo contra o Peñarol no Uruguai no meio da semana. Tem isso. Né? Agora, o Grêmio, às vezes, eu acho que é ruim o Grêmio ter dias na semana para treinar, porque cada vez que volta pior. Ele sempre perde, né? Daí o sempre Ernesto perde, cara. Assim, é coisa incrível. Quando tem uma semana, depois também não apresenta. Ô Julinho, tu conviveu muito com essa reação do Internacional, a expectativa dos colorados é essa, né? Essa mudança toda estratégica, né? A alteração toda de vestiário. E basicamente, né? O Roger, não, né? Mas sabe o conhecimento do Roger. Mas por duas pessoas que tu trabalhasse junto, e 2 pessoas vencedoras, né? Que é o caso do Paulo Paixão e do D'Alessandro, né? Com essa capacidade toda de mudança do Internacional que mostraram nesse primeiro momento, né? Eu acho que sim, Cadu. É fundamental tu ter dentro do teu vestiário pessoas com história e pessoas com história vencedora. É o caso dos dois, do Paixão. Só não conseguiram até agora recuperar o Valência. Que é um não, mas esse é um processo. Mas a grande mudança mesmo, a grande mudança que eu vejo foi a postura do presidente do Internacional em se recolher. É verdade. Entendeu? Porque ele era o centralizador de todos os movimentos. Ele manteve um treinador que tem gente que gosta, eu nunca gostei, nunca achei nada demais, entendeu? Que destreinou o Internacional. É que aí vamos lá para a ciência, tá? Vamos lá, aí a gente tem que falar com as pessoas que conhecem. Hélio Carraveta, Paulo Paixão, esses caras. O Internacional ficou... Quando um time de futebol fica 6 meses sem um esquema tático, sem uma composição tática aceitável, mínima, básica, ele fica destreinado. Para tu botar ele numa situação favorável, tu vai precisar pelo menos mais 3 meses. Felizmente, o Roger veio para o Internacional e o Roger é um estudioso, o Roger é um cara que tem o seu conceito. Tu pode até não gostar do conceito dele, mas ele tem um conceito de futebol. E ele tá, e como disse o Alan, a gente já vê coisas no time do Internacional. O time internacional tem outra postura. O time internacional estava com um jogador a menos com o Cruzeiro e teve um comportamento adequado. Né? Quando o Internacional anterior ao Roger tinha 11 contra 10, o Internacional não conseguia jogar e tomava contra-ataque, tomava gol. O Internacional perdeu no Beira-Rio para alguém era um time com uma menos. A leitura tática dele é inegável.
Né? A gente consegue enxergar isso. Aí diz, o Roger não é bom de vestiário. Bom, isso aí isso também, para mim, também como é que se diz? Folclore, tá? Então, voltando aos dois, tá? A Paixão e a D'Alessandro, tá? Antes do Alessandro tinha o Magrão, que tem identificação com o Internacional. Jogou no Internacional, venceu no Internacional. Só que ele não... temperamento. Ele não conseguiu. Por quê? Aí vamos lá. A saída do presidente favorece a chegada do D'Alessandro. A chegada do Magrão, o presidente estava dentro. Talvez isso estivesse atrapalhando. Né? Então, vamos lá. Enfim, mas a chegada desses dois, não tenho dúvida nenhuma que as coisas melhoram no vestiário do Internacional. E com o trabalho do Roger, o Internacional tende a ter um melhor desempenho. Até onde vai chegar? Não sei, mas já melhorou em relação a ele mesmo. A sequência dos jogos, a gente até fez referência ao Grêmio, o Inter volta na quarta-feira, esse jogo atrasado, na próxima contra o Fortaleza no Beira-Rio. Depois pega o Cuiabá também no Beira-Rio. Depois, aí o jogo seria o segundo turno, já, o Fortaleza lá em Fortaleza, e adversários tem igual do Grêmio. Depois você pega o Bragantino em Bragança Paulista e o Vitória no Beira-Rio. Esses são os jogos aí, os 5 jogos do Inter na sequência. Ou seja, o Inter subiu e tem 3 jogos a menos em relação aos demais, ou seja, são 9 pontos. Hoje o Inter... 32. Hoje o Inter, pelo aproveitamento... Estava em oitavo colocado. Agora, se vai fazer os pontos ou não, vamos ver. Vamos lá, a expectativa é que essa volta de Grêmio, o Grêmio precisando mais, né? O Grêmio dá para viver nesse fantasma. O Grêmio já tinha saído desse fantasma aí agora, olha. E tem um jogo depois com o Corinthians também. Uma outra coisa, agora só fazendo um adendo, que me chamou a atenção no Grêmio no domingo foi a postura, né? Pô, tu tá ganhando um jogo de 2-0 e tu não faz a cera. Tu não dá o puxãozinho aquele que tu tem que dar. O Roger é mestre nisso. É só ver a postura do Inter contra o Cruzeiro com um homem a menos e ver a postura do Grêmio com um homem a menos contra o Atlético Mineiro. Cara, tu tem que fazer a falta, tu faz a falta pra matar o jogo. Aí a velha o Grêmio não fazia cera. O Grêmio hoje parece que está faltando a essência de competição ali, de entender o que está acontecendo, cara. É coisa incrível. Isso faz parte do futebol também, né? Até porque tu tá com uma vantagem, mesmo tu tendo 10 homens, tu tá com uma vantagem de 2-0 e olha... E perdeu o jogo em 1 minuto. Em 1 minuto. O segundo e terceiro gol foi em 1 minuto. Tu tem que patifar o jogo. Tu tem que patifar o jogo ali. É verdade. Como é que diz o jogo aos 40? Acabou, né? Acabou, não tem mais jogo. O que não é verdade. O jogo só termina quando o juiz apita. Não, agora é aos 50. Né? Agora é aos 50. Ou mais até. Aos 45. Agora é mais. Bom, mas o que a gente sempre sai super satisfeito e vencedor... Quando saímos daqui e vamos para onde? Aí, ó, Churrascaria Barranco, restaurante de churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco do Barranquim, sempre à sua disposição. Não esqueçam das promoções que você sempre tem de terça a domingo do Barranquim. Olha, você curte onde você quiser, né? Tem delivery, takeaway, teleentrega, né? Você não fica privado nunca das delícias do Barranco do Barranquim. Eu sempre estou lá e outro local, sempre saboreando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá, em qualquer local, com o meu Kia da São Moto, revenda Avenida Ipiranga, 8113, o Jefferson lhe dando toda assistência lá, você quer para a revisão do seu carro, para troca, para compra, né? Então você tem tudo lá na Suzuki São Moto, na revenda Avenida Ipiranga, 8113. Ao lado, aí, os adeptos do Duas Rodas, na Suzuki São Moto, em moto para passeio, moto para trabalho, e aí você também tem toda a assistência lá na Suzuki São Moto, através do Jefferson Sterdal. Preço e qualidade, aí só tem um caminho, tá aí, ó. Economizar é comprar bem, o slogan de estudo. É o Grupo Zafari. Obrigado, Diego. Obrigado, Chumbim. Obrigado, Alan. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Continue a programação que você estiver assistindo. Se não viu o programa ao vivo na hora, tem o meu canal, 2 Toques Numeral, Cadu Oliveira. Vai lá, se inscreva, compartilhe e dê o seu like. Na sequência, aí na Master TV, mais atrações e mais informações. A todos vocês, bom final de noite. 2 Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors.